É, a PF ela tem sido rechaçada por algumas pessoas porque tivemos algumas operações, né? Operação para fazer investigação com baleias, coisas do tipo. E as pessoas têm colocado em xeque a função da PF. O que é que você pode falar sobre a função da PF? Porque, assim, nós não podemos deixar com que as nossas expectativas mudem os fatos. A PF ela tem uma função. Qual é essa função? O que é que a PF deve fazer ou não deve? E a partir disso aí a gente vai dando um start. a PF que foi motivo de orgulho aí no momento recente da nossa história, né? Agora está sendo alvo de. Está sendo decepcionante, né? Assim, tecnicamente, a Polícia Federal, no desenho constitucional que é dado a ela, ela é uma polícia investigativa. A gente chama no direito de polícia judiciária, né? Estando ali ao lado da polícia militar, das polícias penais, né? Que antes denominadas polícias agentes penitenciários, agora polícias penais, das polícias civis estaduais, a polícia, assim, em termos de paridade, ele está ali com a polícia civil, que a polícia civil estadual e a polícia federal são polícias judiciárias que atuam na investigação, né, de crimes, etc. E a polícia militar trabalha com o policiamento ostensivo, né, de proteção da sociedade, enfim, de combate ao crime diretamente. E a PF ela é ligada à Justiça da União, à Justiça Federal, e ela tem um papel predominantemente investigativo, né? E e de auxiliar ao Poder Judiciário. Ela faz parte ali do órgão do Poder Executivo Federal, no caso, né? Ele está ali, apesar de ser um órgão independente, não é, digamos assim, o presidente da República não tem ingerência direta na atuação, mas ela, digamos assim, recebe ordens, né, através dos mandados judiciais de cumprimento das decisões judiciais. Agora, se hoje a Polícia Federal está cumprindo com o seu papel constitucional ou não, eu vou te dizer o seguinte: isso é um papo, assim, é uma conversa muito mais profunda, que antes a gente tem que verificar se o próprio Poder Judiciário está cumprindo com o seu papel, porque a Polícia Federal nada mais do que responde às ordens do Judiciário, né? E, assim, será que, acho que a pergunta que todo mundo quer saber, né? Será que o policial delegado pode chegar lá e, não vou cumprir essa ordem não, porque ela é manifestamente ilegal? Primeiro que o judiciário não está trabalhando com ordens manifestamente ilegais. Por quê? De uns tempos para cá, esse papo é profundo e, inclusive, você falou que a gente talvez não responderia todas as perguntas. Se a gente precisar, a gente faz outra live outro dia, continua o papo, sem problema. E, Tranquilo. enfim, estou aqui às ordens. De uns tempos para cá, dos anos 80 para cá, né, começou a se desenvolver um movimento jurídico, né, primeiro dentro da academia, no exterior, depois veio para o Brasil, chamado neoconstitucionalismo. O que significaria isso em curtas palavras? Seria você tirar os olhos da legislação, por exemplo, do Código Civil, das leis, e olhar para a Constituição como a base do ordenamento jurídico. A Constituição não seria mais uma lei principiológica, puramente principiológica, que daria diretriz, ela teria força normativa. Assim, eu sei que pode ter pessoas da área jurídica aqui que eventualmente estejam assistindo, eu sei que é muito mais do que isso, mas eu estou tentando passar a coisa para o público ler, e se você não entender também, você pode, não estou entendendo isso não, está muito doido. Então, assim, a partir do advento da colocação da Constituição no centro, né, do nosso ordenamento jurídico com força normativa, isso foi dado protagonismo ao Poder Judiciário, né, principalmente às cortes superiores, para dizer o que deixa de ser o direito. É o que o próprio Barroso fala no livro, em algumas obras dele, o juiz da Suprema Corte americana, Antonin Scalia, também fala na obra dele,
que quanto mais coisas você constitucionaliza, quanto mais temas você constitucionaliza, mais ingerência você está dando para as cortes superiores tratarem daquele tema e tirando isso do debate democrático legislativo, que deveria ser a seara, né, o local mais apropriado para se tratar de determinados temas. Então, por exemplo, se você, vamos supor, se está na Constituição o auxílio maternidade, o Supremo Tribunal Federal pode dizer o que é o auxílio maternidade, para quem se aplica o auxílio maternidade, tirando o poder do parlamento de legislar ali, a depender da necessidade social momentânea, certo? Dizer o que é isso, quais são os direitos, a quem se destina esses direitos, etc. e tal. Quando você confere isso para um juiz, e o juiz ele não trabalha, existe uma diferenciação entre lei e direito, né? Porque às vezes, mas isso não está na Constituição, eles estão rasgando a Constituição, estão rasgando as leis. O grande problema é que nós da área jurídica, e eu não estou aqui passando pano na cabeça de ninguém, não estou passando pano para ninguém, não estou passando mão na cabeça de ninguém, eu estou explicando a técnica, até porque a gente precisa entender o problema tecnicamente para poder combater ele, certo? A gente tem que tirar a paixão de lado e Sim. No resultado eu discordo, mas a coisa tem que ser feita assim. Quando você leva essa decisão para um juiz, ele vai levar a carga ideológica dele junto. O cara vai trabalhar com doutrinas filosóficas, sociológicas, e ele vai ter que dar a decisão dele trabalhando com uma lei que, às vezes, ele vai pegar um princípio constitucional e vai dizer, não, essa lei aqui é inconstitucional. Por quê? Porque está aferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? Toda pessoa tem dignidade? Para nós, né, para o leigo, a pessoa acha isso. Mas aí eles escrevem um livro, livros e mais livros e mais livros, vão para as academias, né, para as faculdades e teorizam em cima disso com quilos e mais quilos de papel. E eles acabam direcionando para onde eles querem um assunto e acabam deformando ou moldando o ordenamento jurídico, as leis, de acordo com o sabor deles. E aí como é que fica para o policial federal que está lá na ponta recebendo a ordem, chega uma decisão para o cara e fala o seguinte, como é que eu vou discutir isso aqui? O cara é o juiz da Suprema Corte, é o bambambam da UERJ, da UFBA, da UFMG, da UF, etc. Como é que o policial federal vai olhar para aquela decisão dentro de todo esse panorama de desenvolvimento da técnica da ciência jurídica? Aí o cara vai dizer, tá bom, ele pode ser formado em direito, ler alguma coisa, pegou os livros de Alex, do Working, etc. Mas e aí, como é que o cara vai questionar isso? As pessoas exigem essa... Eu já conversei com alguns agentes, assim, daqui da Polícia Civil, daqui do Rio, eu já questionei isso. Vem cá, por que vocês não... Chega um papel lá com ordem manifestamente ilegal, ele fala, é complicado. É complicado porque tem a questão orgânica da própria polícia. Quem deveria estar intervindo nisso aí? Deveria ser os chefes da polícia, né? Ou no caso aí, eu não sei nem quem é o chefe da Polícia Federal hoje, etc. Mas existindo, por exemplo, um clamor ali dentro do próprio sindicato, né? E os professores de direito trabalhando em cima disso, coisa que eu não vejo quase, vejo meia dúzia. Então, assim, tentando ser sintético aqui, fazer uma síntese, né? A Polícia Federal, ela recebe ordens do Judiciário dentro da sua atividade investigativa e fica muito complicado para o policial questionar aquela ordem ali, entendeu? Se obedecem ordens, não tem muito o que fazer, né? Tá lá para executar.